Esse lugar aqui, a arte inscrita nessas ruínas, elas fazem com que o nosso coração se abra e uma resposta apareça diante desse tanto faz, diante dessa desesperança. A contemplação do amor, ela é anterior e fundamental para que eu possa ser um homem ou uma mulher virtuosa. O ser humano serve, entre outras coisas, para ajudar os outros seres humanos a alcançarem esse lugar de amor, de felicidade, de esperança. Toma cuidado para não escorregar aqui, né, no meio do caminho. Caraca! A gente estava gravando ali, aí de repente eu vejo ela chegando, eu falei, opa, será que encontraram a gente aqui em cima, no meio da neve? Esse é o motivo da alegria, assim, a gente foi criado por uma coisa que transcende, que é eterna, que vai fazer com que a gente dure para sempre. Isso é a grande virada de chave para fazer algo relevante na vida, é conseguir falar com Deus com o mesmo amor e com a mesma confiança, mesmo quando você tá só fazendo merda. Tá tocando, mais um. Alôncio. Isso aqui já tem muitos séculos. A gente consegue imaginar o coração e o espírito das primeiras pessoas que chegaram nesse lugar e começaram a construir. Aqui atrás de mim há um arco, que é o arco da Capela de São João, e tudo em ruínas, perfeitas ruínas. Esse lugar aqui, a arte, vamos colocar assim, né? A arte inscrita nessas ruínas, elas fazem com que o nosso coração se abra e uma resposta apareça diante desse tanto faz, diante dessa desesperança, diante da esperança, da desesperança, etc., de todos esses pares, né, diante da ordem, da desordem. Mas olha, aqui parece haver uma voz, né? Uma voz, olha. A beleza, não estou perguntando, estou afirmando, a beleza sem dúvida. Mas a ruína sem dúvida, mas há uma certa ordem, há o sagrado sem dúvida, mas há também a degradação desse sagrado no tempo. Aqui parece haver um remédio a essa indiferença contemporânea, uma ruína viva, o que é um paradoxo, né? Um castelo que já não defende mais nada, mas aquela muralha parece que defende alguma coisa na minha alma. Porque evoca uma abertura, evoca uma lembrança, evoca uma percepção. Me chama a estar instalado num lugar específico. E veja, deixa, com toda a calma do mundo, a gente deixa essa semente fermentar no nosso coração. A gente vai percebendo que na nossa alma há um tanto de pedras que estão sendo desfeitas, há um tanto de vestígios de capelas outrora construídas, há um tanto de proteção que já não protege tanto, mas que a planta está lá e que talvez seja um pouco, né, a intenção vital, ir encontrando uma resposta pessoal, né, eu, Ítalo, encontro uma resposta pessoal para fazer dessas ruínas, de novo, né, um templo, ou um palácio, ou um forte, ou uma cidade que encontre ali vida e vida mesmo, né? Encontre motivos para celebrar, motivos para se constranger, motivos para sonhar, motivos para chorar, motivos para sorrir, motivos, enfim, para viver. Vamos dar uma volta lá e vamos tentar entrar aqui no clima desse sítio aqui. Qual que é o exercício para fazer a fixação dessa percepção em relação ao ontem e ao depois? Porque às vezes você conversa com uma pessoa que ela tem realmente essa fragilidade. No momento da conversa, tem aquela enchida de ânimo e fala, uau! Só que aí chega o dia seguinte, baixa de novo. Então, como manter isso fixo, né, de uma forma que seja perene no tempo? O que eu acho é o seguinte, são os exercícios. Não sei se alguém fez o eixo, um curso que eu... Tudo bem. Tem um exercício lá do eixo, cara, que é, em primeiro lugar, eu acho que é uma observação que a gente tem da gente, tá? E aí tem um exercício para isso, um exercício meio dramático. E aí a questão é a seguinte, você se olha no espelho, aí você vai contando a história, e é isso, você começa a pensar isso, sobre a seriedade do eu. E a proposta do exercício é, quando você estiver notando que está chegando ao final das tuas memórias, sabe? Tipo, não tem mais muito o que lembrar, eu já lembrei, né?
Você chega ao final dela e você pensa assim, ó, você olha pro espelho sério e você lembra, você fala assim, ó, e se tivesse acontecido tudo ao contrário do que aconteceu? Ou seja, minha mãe veio, você lembrou uma coisa, minha mãe me abandonou, mas se que ela não tivesse abandonado, né? Ah, fulana quis namorar comigo, uma paixão, mas ela não quisesse. Mas aí você começa a pensar no inverso de tudo. Tu vai chegar a uma conclusão muito bizarra, que frustra um pouco aquela coisa que a gente conta assim, de que eu sou aquilo que me aconteceu. Tu chega a uma conclusão muito esquisita, que tu continua sendo você. Se tudo tivesse acontecido exatamente o inverso do que aconteceu, tem alguma coisa em você ali que não mudaria absolutamente, que segue sendo a mesma. Teu nome segue sendo o mesmo, você segue sendo o mesmo, você é a mesma pessoa, independente daquilo que te aconteça. Então, pronto, o que dá para fazer é o exercício, uma das coisas que dá para fazer é o exercício real de meditação acerca do eu. Quando eu falo do eu, não é do egoísmo. Porque quando você faz esse exercício, se abre uma outra coisa, que é o inverso do egoísmo. Tu repara que o outro tem um eu também. É um eu imutável, um eu real, um eu sólido, um eu verdadeiro. Independente da história que ele esteja contando que tenha acontecido com ele. E que esse eu, ele deve tender a uma certa perfeição da felicidade. E que você tem uma certa responsabilidade, podemos chamar assim, diante de todo mundo que está presente ao teu redor. Né? Para isso serve o ser humano. O ser humano serve, entre outras coisas, para ajudar os outros seres humanos a alcançarem esse lugar de amor, de felicidade, de esperança. Né? Quer dizer, se a gente olha para os outros e só vê neles, sei lá, competição, comparação, ponto de vista negativo, a gente está defraudando muito o ser humano. A nossa própria natureza, não é o outro, a gente mesmo. Ou seja, é como se fosse um copo que foi feito para guardar Coca-Cola, como se tivesse sempre quebrado. Ou seja, eu ponho Coca-Cola ali, a Coca-Cola vaza. Eu ponho Coca-Cola, a Coca-Cola vaza. Ou seja, não serve para nada aquele copo. Então o ser humano que está na vida dos outros, o ser humano que está presente no mundo e não percebe os outros eus como coisas ou pessoas que devem entender uma perfeição, que é a perfeição do amor, a perfeição da esperança, a perfeição da entrega, fala, eu tô funcionando, se eu sou assim, né? Se eu não tô olhando para os outros assim, eu tô funcionando muito abaixo da existência humana. Esse hábito de reclamar, ele mata o espírito. Ele mata o espírito. O que é a reclamação? A reclamação é a sentença, ou seja, eu sentenciei, assim, eu não acredito mais que as pessoas podem mudar. Né? A reclamação, ela é a materialização da desesperança. O que é reclamar de alguém? O que é tu reclamar da tua mulher? É tu não acreditar mais que ela pode mudar naquilo. Porque se você acreditasse que ela pode mudar naquilo, você não estava reclamando, você estava ajudando. Você estava olhando com amor, você estava conversando, você estava rindo. Não é isso? Então quando a gente reclama, a gente pode ter certeza, a gente está sendo menos humano. Porque a gente matou uma coisa que é própria do ser humano. Que é olhar para uma pessoa e falar assim, cara, essa pessoa tem um ontem, tem um amanhã. E esse amanhã ele pode ser assim, ó, completamente diferente nesse aspecto, dependendo das decisões que ela tome. Lequinha! E aí? Lequinha, é a primeira live que a gente faz junto. É a primeira live que a gente faz junto da vida. Tá muito frio, Lequinha, muito frio. Devia estar aqui, tá interessante essa viagem, Lequinha. Vou te falar, tá interessante. Toma cuidado pra não escorregar aqui, né, no meio do caminho. Porque... Caraca. Parece que meu pé tá enfiado aqui na neve. Aqui, ó. Aqui. Ó. Obrigado. Larguei marido e filho, tá tudo no carro. Aí você veio aqui. Que legal, cara. Tô aqui de Covilhã. Lá de baixo, na verdade, né? Cheguei há pouco em Portugal. É mesmo? Há pouco tempo. Porra, que legal. Falei, gente, Como é que é teu nome? Bruna. Bruna. Tá bom. Falei, não, deixa eu Põe correr. que tá muito frio. Não, acho que já tô acostumada já. É. Aqui é frio mesmo. Gente, não precisa ser tanto. Mas tá muito frio aqui, né? Vamos lá, vamos até brigar. Sai do frio. Porra. Muito bom.
A gente tá fazendo um programa chamado Mundo Afora, quer participar? Aí senta ali, tu pergunta alguma coisa e aí a gente grava, né? Coisa curta, porque tá um frio do cacete. A gente tava gravando ali, a gente tá aqui no alto da Serra da Estrela, no lugar chamado Torre. E tá um frio danado, né, Bruna? Tipo, tá com a sensação térmica bem baixa. A gente tava gravando. Parece que é -8. Aí de repente eu vejo ela chegando, eu falei, opa, será que encontraram a gente aqui em cima, no meio da neve? Pronto, Claro. a Bruna tava aqui. E que bom, Bruna, obrigado. Você mora aqui em Covilhã, né? Moro aqui na Covilhã. Falou que segue desde o iniciozinho, né? Desde 2017. Sigo você, a Mila e a Sâmia. Então... Que bom, maravilha, a família toda. Tá falando com a minha irmã agora, tia. Eu vi. Maravilha. O que você manda aí? Como é que a gente consegue chegar Aham, com tanta coisa ruim acontecendo e ter essa tranquilidade? Às aham. vezes parece que eu sou muito fraca, Tá. perto de coisas simples, sabe? Primeiro ponto é, o nosso corpo ele tem certos desejos e puxa a gente para certos lugares, né? Então, por exemplo, a fome, o cansaço, né? E a gente embaralha essa demanda física no meio do peito, nos afetos. Repara se não é assim, quer dizer, fome é só você ir lá e comer que resolve, né? Sim. E se você não tiver o que comer, você não vai comer e pronto. Deveria ser assim, mas não é assim que a gente faz. A gente fica afetado com essa coisa, né? E aí o que afeta, essa que é a sutileza, que acho que vale a pena a gente pensar. O que afeta a gente não é exatamente a fome, porque a fome é uma coisa assim muito orgânica, né? O que afeta a gente é o que está embaralhado no nosso peito. O nosso peito ele se embaralha. Sim. Mas o que eu queria que a gente meditasse é o seguinte: esse desejo do nosso peito, essas demandas do nosso peito, que em geral vem de incômodos físicos ou incômodos afetivos, né? Elas são pra gente um sinal, tá? E aqui que eu acho que tá a meditação pra alegria vir. Elas são pra gente um sinal, ou são o sinal propriamente humano, ou são aquilo que o ser humano tem propriamente, de toque, de estar tocando na finalidade da sua vida, Sim. tá? Sim. Em que medida que eu quero falar isso, né? Os cachorros ou os bichos, eles sentem fome e eles não se incomodam nunca, eles não se embaralham nunca. Eles vão direto pro alimento. Ou, se não tem alimento, eles ficam esperando o alimento passar, né? Esses são os bichos. Sim. A gente não é assim, graças a Deus. Quando a gente tem uma demanda física, olha só, quando a gente tem uma demanda física, algo na gente puxa a gente pro alto e a gente tenta entender o sentido daquele negócio. Não é só uma fome. Não é só uma fome, desconforto. não é só um desconforto. E aí que a gente se embaralha. Então, acho que o motivo da alegria, aqui tá o ponto, acho que o motivo da alegria é a gente valorizar todos esses encontros. Eu sei que parece maluquice que eu tô falando, né? Não. Não, Mas, não o motivo parece. mas essa coisa assim, o motivo dessa alegria constante é valorizar qualquer coisa como um chamado e um sinal para eu poder ir limpando essa coisa que está no meio do meu peito, distinguindo ela pouco a pouco, destrinchando, entendendo que no meio dessa confusão, desse barulho, dessa bagunça, desse incômodo, tem uma coisa que me puxa para cima, me puxa para o alto, me puxa para a transcendência. E é isso que me faz ser humano e não um bicho. É isso que me faz ser um ser humano e não uma máquina. Isso que me faz ser humano e não Deus, porque em Deus está tudo distinto, Sim. claramente. Né? A gente é propriamente esse animal que tem essas coisas embaralhadas dentro do peito. E os incômodos, as tristezas, as aflições, ou sei lá, as confusões, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, elas são o sinal que faz com que a gente possa contemplar essa grandeza do que a gente foi chamado para ser. Esse é o motivo da alegria. Não importa onde a gente está, nós estamos de concentração na nossa casa que a gente acabou de se mudar tem 2 meses, em qualquer canto, não importa. A gente está sempre sendo convocado para olhar para uma coisa que não está só aqui, não está só embaixo, aqui na Terra. Esse é o motivo da alegria. Assim, a gente foi criado para uma coisa que transcende, que é eterna, que vai fazer com que a gente dure para sempre. É uma contemplação que não vem do dia para a noite, mas guardar isso na cabeça e no coração, sobretudo, vai dando paz pra gente pouco a pouco. Tua filhinha chegou ali, ela tá te chamando. Vamos lá. Ela tá vendo o sol. Ela tá vendo o sol. Ela tá uma mamãe. Ela Uau! tá falando uau. Seus pacientes, seus filhos, vocês mesmos, vocês vão ouvir uma coisa sempre sobre as possibilidades superiores, assim. Então, quando a pessoa tá bem, quando a pessoa tá moral, quando a pessoa tá, sei lá, né, com ânimo, vou botar assim, não, tenho um ânimo de mudança, eu tenho um ânimo de estar bem, eu não tô fazendo cagadas muito grandes na vida, essa pessoa, ela se sente digna de falar com Deus.
Quando você está assim na lona, fazendo besteira, ou fez uma besteira, as pessoas fizeram besteira, ou tão bem, aí a pessoa não se sente digna de falar com Deus, não é isso? Percebe como isso é estúpido? Você que merece falar com Deus? Ou é Deus que, pela sua infinita bondade, te ama e te criou e está sabendo disso tudo, cara? Isso é a grande virada de chave para fazer algo relevante na vida. É conseguir falar com Deus com o mesmo amor e com a mesma confiança, mesmo quando você está só fazendo merda. Imaginar-se perfeitinho é uma das grandes soberbas que vai destruir a tua possibilidade de evolução no mundo, na vida. E no caminho da santidade, vamos colocar assim, no final das contas. Percebe isso ou não? Não é o teu mérito que faz com que você comungue com Deus. É a própria bondade de Deus que fez com que você viesse à existência e que te sustenta, porra. A nossa interação com Deus, ela tem que ser independente. Independente do que a gente percebe como movimento da alma. Inclusive, preste atenção nisso aqui, é isso que faz você ter relação com Deus. O movimento da alma, ele é duvidoso. O movimento da alma é uma água turva. Quando a gente só tem o par corpo e alma, parece assim. Corpo é terra, alma é luz, é cristalino. Isso é que mata a coisa. Não é isso. Assim, ó, espírito é luz, corpo é terra, e água e alma é uma água barrenta, confusa. A tentativa de intimidade, a tentativa de conversar, de estar, ela tem que depender do estado da alma. A alma é tão confusa quanto o corpo. Essa confusão do tempo é a nossa possibilidade da glória. A gente se revolta com isso, mas não é essa. É justamente essa confusão no tempo que faz com que a gente possa se redimir. Né? Isso é graças a Deus a gente está na terra e não no inferno. E no céu você tem as alegrias da alma e o amor. Você não tem mais esperança no céu. O céu não tem esperança. O céu a esperança acaba. Porque não é mais necessário. Você já tem a posse do amor. Tá ou não? E você tem uma alma já limpa. É bonito pra cacete isso. Isso é muito bonito. E aqui a gente tem tudo. A gente tem esperança, tem corpo, tem desesperança, tem um monte de coisa aqui. Aqui é muito maneiro também, só que assim, aqui é assim, impreciso, né? Não é como navegar. Aqui é tipo, puta. Independente dos movimentos da alma, independente da tua situação vital, você continua olhando para Deus e amando a Deus loucamente, mesmo estando na lona, a tua esperança ela vai se acendendo, sabe? E você continua iluminando todo mundo ao teu redor. E uma hora tu volta junto. Sacou? Acho que pra mim, eu queria fazer uma pergunta sobre a certificação que deixou. Tá, cara, ótimo. Curioso, bacana. Que é, o professor Vitor tem um módulo de filosofia que fala sobre a ética das virtudes. Sim. E a crise na cultura. Tá. E eu queria saber, é claro que a ética das virtudes foi amplamente explicada, e eu queria saber como viver essa ética. Tá bom, cara. Porque entender a teoria daquilo é importante, mas como botar em prática? Tá. O que acontece, Luciano? Assim, como professor, né? A gente muitas vezes começa falando sobre as virtudes, né? Mas antes de falar sobre virtude, quando eu estou falando sobre a prática, quando eu falo sobre a minha prática, a prática humana, o ato humano ele sempre se dirige a eus e a coisas, beleza? Né? Então, eu estou sentado numa coisa que é um barco, não é isso? As coisas materiais, elas se decompõem, né? Quer dizer, olha que coisa interessante, esse barco, ele está passando no Douro, né? A gente começou lá no iniciozinho, lá perto, né, no início da foz, e estamos nos encaminhando, né, para Sória, para Espanha. A gente não vai chegar lá, espero, né? Então tem um outro componente que tá relacionado às coisas, que é o tempo, beleza? Então, as coisas, elas estão aqui nesse mundo e elas se decompõem, elas se degeneram. E a unidade que marca aquilo que marca a degeneração ou a decomposição das coisas é o que a gente vulgarmente chama de tempo.
beleza? Então o homem, ele está inscrito nessa relação, na relação com coisas, e dentro das coisas, ou aqui eu vou abreviar, né? Mas dentro das coisas existe um componente que é o componente tempo, beleza? E com os eus. Então olha só, quando eu estou falando da minha relação com os outros eus, eu posso falar em primeiro lugar da minha relação com o Luciano, que é a relação do eu com o eu externo a mim, que é ele, beleza? E eu posso falar da minha relação com eu consigo próprio, como diria o jogador de futebol. Deu comigo mesmo, deu com eu mesmo, beleza? Quando eu estou falando da minha relação, do conjunto de atos, beleza? Que indicam o melhor relacionamento de mim comigo mesmo, existe um modo próprio, né? De eu me relacionar comigo mesmo, tá? Eu posso me relacionar comigo de um modo muito relaxado. Ou posso me relacionar comigo de um modo muito duro, muito incisivo. Ou posso me relacionar comigo mesmo de um modo exato, preciso, excelente. E existe uma série de disciplinas, uma série de conhecimentos que fazem com que eu me relacione comigo mesmo do modo mais excelente. Quando eu alcanço, ou o nome da virtude que faz com que eu me relacione perfeitamente, ou de modo excelente comigo mesmo, chama-se fortaleza, beleza? A virtude da fortaleza, ela diz respeito ao melhor relacionamento de mim comigo mesmo. Quando eu estou me relacionando com o Luciano, o que é um relacionamento excelente meu com ele? É um relacionamento que eu dou a ele aquilo que é próprio, para que ele seja mais ele, né? Isso chama-se justiça. Atenção, uma coisa importante também. Deus é uma pessoa, né? Deus é pessoa, tem característica de pessoa. E existe um relacionamento meu com Deus. Isso é a virtude da religião. A religião é uma virtude. A religião, ela é tributária à justiça. Ela está inscrita dentro da virtude da justiça. Maneiro, né? Pela verdade. Exato, é maravilhoso, exato. Beleza. Então, aqui a gente já explicou o relacionamento com as pessoas. Eu comigo mesmo e eu com os outros eus. E depois tem o relacionamento com as coisas, né? Então, por exemplo, eu estou sentado numa coisa material, né? Nesse banquinho aqui, sei lá, né? Se eu pego, por exemplo, e começo a, sei lá, ficar arrancando assim, ó, ficar, né, com o meu dedo aqui, ó, eu fico com o meu dedo aqui arrancando o couro desse, não é couro, né, mas enfim, arrancando esse material aqui, estrago uma coisa material por nada, eu estou agindo sem nenhuma temperança, eu estou destruindo, eu estou me relacionando inadequadamente com as coisas materiais. A virtude que rege o meu relacionamento com as coisas materiais é aquilo que a gente chama de temperança, beleza? Então existe uma ética da temperança, existe um modo de eu alcançar a temperança, beleza? Que rege isso tudo. Como é que é o meu relacionamento mais excelente com as coisas materiais? E depois é o seguinte, tem outro componente que é o tempo, né? A gente está há já um tempo navegando. E existe um momento exato de fazer as coisas, né? Existe um momento exato, nem antes nem depois, né? O momento exato de ter um filho, o momento exato de casar, o momento exato de entrar numa profissão, o momento exato de largar uma profissão, o momento exato de, sei lá, abraçar alguém, o momento exato de investir teu dinheiro, o momento exato de sacar esse dinheiro, né? É claro que a gente nunca sabe exatamente qual é o momento exato, mas as pessoas que de fato se exercitam na virtude da prudência, essa é a virtude da prudência, elas em geral acertam melhor o timing da ação, o tempo da ação. Isso é a virtude da prudência. Então a gente já entendeu as 4 virtudes humanas. Elas sempre se relacionam, ou seja, existe um modo excelente de eu me relacionar com os outros eus e um modo excelente de eu me relacionar com as coisas e no tempo. Beleza? Tá, e daí? Porque aí, o que está a minha questão? Se eu não tenho anteriormente uma outra coisa, tudo isso que eu chamo de virtude pode não me levar a um relacionamento, pode não fazer com que eu seja uma pessoa excelente mesmo. Eu posso perverter, ou seja, agir dominando as coisas materiais, agir no tempo, mas não de modo excelente, não para aquilo que é mais adequado. Se eu não tenho antes um exercício, e aqui que está o ponto, se eu não faço antes um exercício de hierarquizar o que é melhor e o que é pior, se eu não tenho um exercício do amor, eu nunca vou conseguir instalar a virtude no meu coração ou em mim. Ou seja, se eu não tenho um exercício de veja bem, a gente está falando de hierarquia. Eu tenho que saber o que é mais e o que é menos, o que é mais amável e o que é menos amável, né? Para que eu possa exercer a virtude do melhor modo.
para que eu possa saber exatamente o que é melhor para você, né? O que eu posso te dar que é melhor para você, como é que é o melhor modo de me relacionar comigo. Se eu não tenho exercício de hierarquia na minha cabeça, do amor, o que é mais amável, o que é menos amável, a virtude ela nunca está encaixada. E a prática da virtude vira obsessão neurótica. O exercício do amor, ou seja, a contemplação do amor, ela é anterior e fundamental para que eu possa ser um homem ou uma mulher virtuosa. Agora, vamos lá. Eu preciso então, como tudo que é hierarquia e proporção, eu preciso de um referencial, concorda? Então a primeira investigação é: coisas são mais amáveis que pessoas? Essa é a primeira pergunta. Porque se coisas forem mais amáveis que pessoas, o meu coração e o meu intelecto, eles têm que ir na direção de contemplar coisas. Mas logo eu percebo que coisas não podem ser mais amáveis que pessoas, porque as coisas quebram, se degeneram, se decompõem, elas são imperfeitas. E entre todas as pessoas que existem, qual é a pessoa mais amável para que eu possa praticar a virtude com o referencial mais alto possível? Pronto. Então você pode olhar assim, são pessoas humanas ou é pessoa divina? Aí você já mata a questão. Fala, obviamente é pessoa divina. Então se um sujeito, ele tenta praticar a virtude sem colocar o seu referencial naquilo que é mais amável, ele não vai conseguir praticar a virtude nunca. A virtude se torna para ele sempre... Ela perde o referencial, concorda? Quer dizer, a prudência ela sempre vai ser imperfeita, a justiça sempre vai ser imperfeita, a fortaleza vai ser imperfeita, a temperança vai ser imperfeita. Então, antes de praticar a virtude, é necessário exercício de contemplação amorosa daquilo que é mais amável. Como você alcança a virtude no final das contas? Claro, estudando todos os capítulos e disciplinas da ética, né? Então, como é que eu pratico o autodomínio, como é que eu pratico a justiça? Ótimo, exato. Mas junto, para e passo, você precisa fazer um exercício de contemplação amorosa de Deus mesmo, né? E no fundo, quem dá isso, né? Quem dá isso são as práticas espirituais. Ou seja, sem prática espiritual, você vai ter uma caricatura da virtude. Você vai ter uma obsessão neurótica. Você se transforma, assim, num pedaço de pau perfeito. Mas a madeira, né, o mármore não tem vida. Você se transforma num tipo de estátua perfeita. Fala, olha, é claro que quando você contempla um Davi do Michelangelo, aquilo é maravilhoso, perfeito. Mas um bebezinho, assim, inútil, é muito mais excelente e mais amável do que aquela escultura perfeitíssima de mármore, porque aquilo é mármore no final das contas. Tudo bem que tem toda a arte, tem o engenho, mas tem a vida, o bebê tem uma vida ali, né? E você só por sensibilidade tosca, você ia falar, olha, é claro que eu prefiro um bebezinho, né? É claro que eu prefiro minha esposa, meu filho, né? Enfim. Alô? Alô? E aí, beleza? Quem tá falando? É o Ítalo. Sou eu mesmo, cara. Tô de telefonista aqui hoje. E aí? Porra, Gustavo, fala, cara. Tu me persegue. E aí? Como é que tá? Bem que eu reconheci a voz. Fala comigo, como é que tu tá? Que saudade, cara. Beleza? Pra Brusque, falta um convite. Vamos ver se você ou o velho da van me convidam. Se um dos dois me convidar, a gente vai pra Brusque, pô. Os dois são importantes. Aí a gente vai. Mas e aí, o que você manda, Gustavão? Sim. Claro, cara, sim. Tá perguntando o que fazer pra se aprofundar na quaresma. Cara, eu gosto de sempre, nesses momentos fortes de tempo de conversão, né? Por exemplo, como é a quaresma, eu gosto de gerar um contraste da alma. E uma coisa que eu aconselharia é que a gente lutasse pelo inverso, né? Quer dizer, as moças terem mais uma certa violência, não agressividade, não brusquidão na fala, na maneira, mas digo, interiormente, isso que eu quero dizer, né? Com o seu mundo interior, né? Então ser mais valente, mais violenta, que eu digo, para rasgar aquele véu das coisas que impedem a visão, você percebe? Isso eu falaria para as moças. E para nós, para os homens, eu diria pra gente, de fato, nesse tempo, a gente se exercitar numa delicadeza quase extremada, com, por exemplo, alguns elementos que podem ficar na piedade infantil, como, por exemplo, os anjos da guarda, né? Então, eu recomendaria para você, em concreto, um aumento de trato com
por exemplo, essa entidade angélica que é o anjo da guarda, né? Então, uma coisa quase que infantil mesmo, rezar para os anjinhos da guarda, né? E para o seu anjinho da guarda, aquelas orações que você aprendeu quando era criança, e retomar uma certa piedade infantil, e imaginar o mundo angélico, visualizar o mundo angélico, ficar muito próximo ao anjo da guarda, o anjo da guarda das outras pessoas também, dos teus familiares, teus amigos, pedir ajudas muito claras e muito concretas para as coisas da vida. Isso eu acho que pode ser muito útil, Gustavo, muito, muito, muito. A gente vai ganhando uma delicadeza que às vezes pode, né, que a nossa própria constituição e compleição masculina pode fazer com que falte pra gente, né? Isso pode ser retomado e visto várias outras vezes ao longo do ano, né? Em outros momentos, assim. Mas agora na quaresma é uma dica, além de tudo, né? Não botar o resto de fora, o resto já está, e isso aí ser acrescentado. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, tá tocando outra. Caralho. Atende? Tá tocando, mais um. Alôncio. Eu olho às vezes para uma tela de Pollock, por exemplo, e vejo o seguinte, olha, esse sujeito ele está representando como seria o mundo se não houvesse um amor. O que é a beleza? A beleza, ela aposta na duração das coisas para a eternidade. Uma pessoa que está fisicamente desleixada, ela tem que entender o seguinte, fala, poxa vida, talvez a minha fé esteja muito baixa no fundo, sabe? Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua. Esse estar sempre muito envergonhado diante de tudo, ele acaba dando muito problema quando a gente faz besteira ou quando a gente está em momentos ruins. Então quando a gente se acostuma a rir das situações, a gente tem uma abertura de alma para o que de fato é transcendente, porque de fato importa. Se a questão foi posta, ou seja, se você tem dúvida, eu vou te dar uma má notícia, tu não vai conseguir resolver sozinho. sem se manter na dúvida, entendeu? Eu acho que cabe muito aos artistas um certo reposicionamento do mundo, assim, um reposicionamento espiritual, eu até diria, sabe? Cultural, óbvio, né?